Então aqui é a parte 2, tá? Vamos continuar. Vamos começar a falar da discriminação. Quando eu escrevi essa parte, eu confesso que eu chorei novamente. Mas vocês vão entender por que eu escrevi isso, essa parte no livro. A discriminação. Uma realidade tão absurda e totalmente dolorosa. Saber que por você não ser igual aos demais, faz com que as pessoas se afastem ou pior, te trate com discriminação. Essa intolerância cometida contra as pessoas com deficiência é extremamente inaceitável. E eu comecei a sentir isso na pele. Como a Juliene não compreende o que se passa de fato, eu tive que aprender a viver essa nova veracidade. Quando nós íamos para o tratamento de ônibus, eu escutava dos motoristas: já entrou outra carga pesada, outro peso morto, e por aí seguia a discriminação. Muitas vezes eu questionava: como você pode fazer isso com outro ser humano? E muitas vezes eles começavam a rir. Como isso dói. Como isso doía a minha alma. Chorava e orava a Deus pedindo forças para continuar a jornada, até porque estava só no começo. Não poderia parar mesmo, contudo, mesmo com todo esse sentimento de dor. Nem imaginava que aquela situação era somente o princípio de muitas indiferenças que estavam por vir. Nessas alturas, Juliene já estava com 8 anos de idade. Eu, meu esposo e filho participávamos dos cultos de algumas atividades da igreja. Não esperava que minha maior decepção acontecesse na igreja, na casa de Deus. Era um sábado, estava acontecendo uma sequência de palestras sobre milagres. Eu falei: milagre? Eu preciso de um milagre, eu vou buscar pela minha família o crescimento espiritual. Eu estava no culto com meus 2 filhos, meu esposo nessa época era tesoureiro da igreja, estava na tesouraria. Havia uma palestrante convidada, não era da nossa igreja, era uma pessoa que era até de outro estado. E quando iniciou o culto, a Juliene ficava em pé ao meu lado, brincando. Nesse momento, a palestrante se vira para minha filha, e pede para ela ficar quieta, que estava atrapalhando a palestra. E colocou a mão sobre a cabeça da minha filha e começou a orar e falou que ela estava endemoniada. É isso mesmo. Isso aconteceu muito rápido e eu não conseguia acreditar, porque eu estava onde eu deveria me sentir segura. Confesso que naquele momento eu pensei: está tudo acabado. Como assim uma pessoa que nem sabe de nada nas nossas vidas faz isso? Peguei minha pequena no colo e o Ender na outra mão e fui saindo de dentro da igreja. E fui me direcionando para o pátio. Nessas alturas eu chorava muito, muito. Pessoas que vinham falar comigo: como pode colocar vocês para fora da igreja? Então avisaram meu esposo, que veio me perguntar o que estava acontecendo. Falei com ele e em seguida ele disse que estava indo lá falar com a pessoa naquele momento mesmo. Foi aí que Deus me falou. Queridos, tudo tem um propósito de Deus. Na hora a gente sofre, fica indignado, Sofri muito, fiquei muito indignado. Chora, aí Deus falou para mim: chora tudo que você tem para chorar. Tudo, tudo. E se controla. E vai dizer o que eu, o Senhor, vou colocar nos seus lábios. Na hora, eu falei com meu marido: deixa acabar a palestra que eu vou conversar com essa pessoa. E assim eu fiz. Quando acabou a palestra, chamei a mulher para conversar e perguntei: está lembrada de mim? Ela respondeu: sim. Pedi que saísse da igreja. Então falei aquilo que Deus mandou. Quando você está ministrando, aí eu falei aquilo que Deus estava me mandando. Que se fosse falar o que eu queria, não ia sair muito bem. Então,
quando você está ministrando, quem te orienta? Ela disse, o Espírito Santo de Deus. Aí eu falei, então naquela hora, esse Espírito te deixou. Porque se você estivesse com ele, no controle, saberia que minha filha não estava possessa de demônio algum, que ela faz tratamento, tem CDF-71, e se o Espírito de Deus estivesse com você, com certeza teria revelado. Falei para ela. Então Deus me manda dizer que o seu ministério acaba aqui. Pois se não fosse alicerçada na rocha viva que é Jesus, você teria jogado 4 almas no inferno. Que era eu, meu esposo, meu filho e minha filha. Mas quem morreu na cruz e ressuscitou pela minha vida e da minha família foi Jesus. Sabia que sou uma mulher de Deus e te digo agora, nunca mais vai fazer isso com mais ninguém, pois o seu ministério acaba aqui. Eu falei aquilo porque Deus mandou, querido. Se fosse, na verdade, eu aprendi muito naquela situação, que a nossa palavra tem muito poder. E aquilo que Deus te orienta e você faz, é porque precisa acontecer. Lembro como se fosse hoje, Jesus falando comigo. Você ainda vai passar por muita discriminação, mas saiba que eu sou contigo por onde você for. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2. Mas a discriminação não acabava aí. Claro que não, sem dúvidas. Muitas dores estavam por vir por conta de pessoas mal preparadas para lidar com o que não conhece. Então coloquei no meu coração nunca mais, nunca fazer tal maldade com nenhuma pessoa, mesmo que eu não entenda, porque é uma dor que fica na alma e te amadurece, mas nunca é esquecido. E no ano de 2002, agora já é o ano de 2002, tá? E mais uma questão dos anos estarem passando, a tecnologia avançada, não significava que o ser humano acompanhava tal avanço, mas ao contrário, a discriminação acompanhava de um modo absurdo e desumano. E a Juliene, nesse contexto, lutando para sobreviver e tanto descaso das pessoas na escola, na igreja, na sociedade, tudo. Parar, eu nem pensar. Minha alma grita por justiça todos os dias, por isso eu resolvi escrever esse livro, para que todos os pais e responsáveis que têm seus filhos especiais em sua casa não abaixem a cabeça para essa sociedade, para ninguém, porque Deus tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Está lá em Provérbios 15:3. Nossa rotina era assim, acordávamos 6 horas para nos arrumar e sair de casa às 7, pegar o ônibus para o tratamento, que esse era o perto da minha casa, né? Era 10, 15 minutos de ônibus. Mais uns 20 minutos andando, né? Descia, andava uns 20 minutos com a Juliene, porque tinha que subir um morro imenso, enorme, mas com muita determinação para os tratamentos, tais como, que eu já falei, psicopedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, entre outros. E uma vez ao mês acompanhava-os com o neuropediatra lá na BBR. E desse jeito dávamos seguimento às nossas vidas. Difícil, sim, muito difícil. Mas ainda era tudo muito novo para toda a família. Minhas irmãs sempre muito presentes para me socorrer em qualquer pedido, me ajuda. Mas aquela dor de saber que, por mais que eu venha lutar, aquela síndrome não deixaria de existir. É uma realidade muito complicada, porém real. Essa era a nova vida da minha família. Meu filho Ender
crescendo em meio a tantas dificuldades, eu procurava cuidar dele, sem deixá-lo do lado, já que o tratamento da Juliana exigia muito de mim. Meu esposo trabalhava fora, saía pela manhã e retornava à noite. Então essa tarefa, nesse momento, era mais minha do que dele. Afinal, alguém tinha que trabalhar para manter nossas vidas. Então Deus fala com meu filho. Foi uma experiência linda. O Andrew já estava com 12 anos. Eu e o meu marido desejávamos estudar a Bíblia, né? Para aprender mais da palavra de Deus. E eu tinha muito desejo de estudar, fazer seminário, mas como com aquela realidade? E eu só pensava assim, erreis por não conhecer as Escrituras. A gente erra muito por não conhecer a palavra de Deus. Eu queria aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, para evitar de errar, né? Não que eu não ia errar mais, porque não existe ninguém perfeito. E estudar, né? Fazer um seminário em teologia. Era de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. 4 anos de duração. Só seria possível um de nós estudar. Conversávamos na sala. Eu e meu esposo estávamos conversando na sala. Quando o Andrew entra na sala e fala: pode estudar, que eu olho a Juliane. E essa frase do Andrew me marcou muito, porque estava chegando a maturidade do meu filho. E Deus estava trabalhando no contexto de toda a família para amadurecer a gente, né? Eu olho a Juliane, até porque será poucas horas. Minha sogra e cunhada morava perto, poderia ajudar. Então eu falei: filho, não, seu pai vai, depois eu faço, tudo bem, Andrew. Então afirma com todas as letras: Deus falou para eu cuidar dela. Confesso que naquela hora me faltou o ar. Não consegui falar nada. Um nó na garganta, um choro preso, um silêncio no ar. E o Andrew continuava falando com tanta convicção e determinação que compreendemos que Deus tinha algo a realizar e começamos o seminário em bacharel em teologia. O seminário. Matrículas feitas, iniciamos essa nova experiência. Sabia que não ia ser fácil. E o medo de deixar minha pequena com meu pequeno homenzinho, mesmo que minha sogra estivesse de olho, enfim. Nada nunca foi fácil para a minha vida. Mesmo então, vamos ao conhecimento da palavra de Deus. Na verdade, Deus almejava ensinar muito a nossa família durante esse período de estudo. Nem tínhamos noção do que Deus tinha para fazer. E começou o tratamento de dia e seminário à noite. Como eu queria também ajudar as finanças de casa, comecei a dar aula de explicadora, em casa mesmo. Eu vou parar aqui porque deu que a bateria tá descarregando. Daqui a pouco eu retorno, tá?